O debate ele vai ser em 4 blocos. O primeiro bloco vai ser as apresentações de cada chapa, que vão ser em 5 minutos. O segundo bloco ele mudou em relação ao último debate. Ao invés de perguntas entre as chapas com tema livre, os temas vão ser sorteados aqui na mesa. Os temas vão ser gestão da Amor CRUSP, infraestrutura, meio ambiente, política, comunidade cruspiana, arte, cultura, extensão universitária e SAS. As chapas elas vão fazer perguntas entre si e a pergunta ela vai ser de 1 minuto, a resposta de 2, a réplica de 2 minutos e a tréplica também de 2. A gente vai sortear a ordem das chapas que vão perguntar e quando a chapa for fazer a pergunta, ele escolhe para quem ela vai perguntar primeiro. Então cada chapa vai fazer 2 perguntas para as outras 2 chapas e vai responder 2 perguntas das outras 2 chapas. O terceiro bloco vão ser as perguntas da plenária. Como as 3 chapas estão presentes aqui hoje, 3 perguntas vão ser sorteadas. E no quarto e último bloco vão ser as considerações finais de cada chapa, que vão ser feitas em 3 minutos. Lembrando que a ordem das falas por bloco vai ser sorteada, o tempo de fala tem que ser respeitado e vai ser controlado pela mesa, e a estrutura desse debate ela foi organizada numa reunião aberta da Comissão Eleitoral no dia 14 de novembro. Vamos então sortear a ordem das falas das chapas na apresentação. Hoje as perguntas vai ser só para quem é da plateia ou para quem é membro da chapa? As perguntas... Só pra plateia. Não, porque da outra vez perguntou um monte de gente que era da chapa e aí um monte de gente que... Não, esse debate só vão as perguntas vão ser realizadas por pessoas fora da chapa, tá? Porque o outro foi, como foi tudo junto, esse debate a gente decidiu. Envia pergunta ou só o nome? Envia pergunta. Eu tenho uma questão de ordem, gente. Após o debate, vai ser definido amanhã como vai ser a eleição. A questão das urnas, provavelmente a urna vai ficar aqui em frente ao bandejão, mas tem que marcar os horários. Tem que ter um integrante de cada chapa, mais um integrante da comissão eleitoral em cada bloco de horário. Então isso vai ser definido depois do debate. Eu peço para algum integrante de cada chapa ficar para a gente organizar isso. Vamos abrir agora então o primeiro bloco, a apresentação das chapas. O Igor vai sortear na minha mão a ordem das falas das chapas. Quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Primeira chapa a falar, CRUSP Popular. Gente, eu vou pedir para todo mundo fazer silêncio aí, principalmente quando as pessoas forem fazer as considerações, porque como o equipamento de som tá ruim, a fiação, a gente não conseguiu ligar o equipamento. Então, para que todo mundo se ouça e todo mundo ouça as 3 chapas e respeitem as 3 chapas. Segunda chapa a falar, retomada. Terceira chapa a falar, pra frente CRUSP e a última chapa a se apresentar. Então, 5 minutos pra chapa CRUSP Popular. Só um minuto que a gente vai organizar aqui o cronômetro. Pode começar então a CRUSP Popular. 5 minutos. Então pessoal, boa noite, eu sou Xavier, sou estudante da Física, sou da chapa CRUSP Popular, que é formada além de mim pela Regiane, o Arthur, a Narúbia, o Jean, o Breno. Estão me escutando agora? Fica em pé, Xavier. E vários outros apoiadores. Primeiro explicar aqui um pouco do porquê desse nome. Né? Nossa chapa se chama CRUSP Popular, uma construção coletiva. CRUSP Popular porque a gente defende um modelo de universidade popular, né? Que o povo esteja inserido, que a produção científica dessa universidade seja voltada para as necessidades da população. E para isso o povo tem que estar aqui dentro estudando, produzindo conhecimento e gerindo os rumos da universidade. E por uma posição coletiva, que é a forma que a gente acredita de como tocar as coisas. A nossa própria chapa foi construída em reuniões abertas, os nossos programas, as nossas propostas, muitas propostas de questões que aparentemente mínimas, mas foram necessidades, questões colocadas por moradores em reuniões abertas que a gente realizou aqui no CRUSP.
A nossa chapa ela tem alguns membros da atual gestão da Amor CRUSP, né, a unidade cruspiana, que foi uma gestão composta por... Foi uma gestão bastante heterogênea, né? A gente entrou no CRUSP, a maioria dos membros são relativamente novos, a gente entrou no CRUSP querendo participar da vida política, não tinha nada acontecendo, e se formou esse grupo que teve, por ser heterogêneo, teve bastante problema durante a gestão. Dois dos membros foram expulsos, que fazem parte aqui da chapa do Celso, e os que continuaram tiveram bastante dificuldade de tocar algumas questões, mas mesmo assim a gente conseguiu ter algumas conquistas mesmo que pequenas. A gente acredita que a Amor CRUSP deve ser um instrumento dos estudantes para conquistar as melhorias que a gente precisa, né? As melhorias, a gente tem diversos problemas aqui da permanência estudantil, a pressão que a SAS faz hoje, com a contagem de crédito, com o cálculo obscuro que eles fazem, é fruto da falta de vagas que a gente tem. Então a pressão sobre quem já está morando aqui é bem maior. Por isso que a gente defende a devolução do bloco KL para a moradia estudantil e também a transparência nos processos de seleção das vagas e das bolsas. E a associação ela tem que ser um instrumento na mão dos moradores do movimento estudantil para obter essas conquistas através da mobilização, da organização, do debate com os moradores. Mais 2 minutos. Então, nós temos sim membros da atual gestão, mas que as coisas não se confundam. Somos um novo grupo com novas políticas, com novas práticas. Um grupo renovado com várias pessoas que são calouras, pessoas que são mais velhas, que entraram nessa chapa por acreditar que, apesar dos problemas da atual gestão, ela teve um balanço positivo, que precisa seguir nessas conquistas que já tiveram nessa gestão e que a gente precisa avançar mais ainda nas questões políticas de organizar o movimento estudantil aqui no CRUSP, para que a gente possa garantir a permanência estudantil, que é um item fundamental para garantir um projeto de universidade popular, porque se o povo não tem como morar na universidade, como é que ele vai conseguir se manter nela? Além disso, é claro, das bolsas que também fazem parte da moradia, da permanência estudantil, Bolsa Livro, a Bolsa Alimentação, tudo isso está dentro desse bojo que a gente trata, de um projeto popular para o CRUSP. E é por isso que a gente está se inserindo nesse debate, fazendo essa campanha para criar esse projeto popular e uma construção coletiva acima de tudo, para que todos possam participar. Então não vai ser caso eleitos, não vamos ser uma gestão formada por 7, 8, 9 pessoas que vai gerir a associação como se fosse uma prestadora de serviço que tem apenas propostas estruturais e de serviço para a associação. Queremos fazer realmente um movimento político aqui no CRUSP, em que agregue cada vez mais pessoas. Bom, tem 20 segundos. Tudo bem. Próxima chapa a se apresentar, retomada. Pode começar. A nossa chapa se apresenta por uma questão que a gente considera crucial no momento que a gente está vivendo nesse país. Fique em pé, Paixão. E pelo fato de a gente estar no CRUSP, da gente estar na USP, que é um lugar privilegiado, pelo bem ou pelo mal, é um lugar privilegiado. É um lugar onde tudo que acontece é visto, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Os olhos do país ficam sempre ligados ao que está acontecendo na USP. O CRUSP sempre cumpriu um papel político importantíssimo nesse país, a começar pela luta contra a ditadura. Todos vocês devem saber bem dessa história, conhecer bem essa história. E o que a gente tem visto e o que a gente percebeu é que, e está percebendo, é uma volta de práticas neofascistas, principalmente no estado de São Paulo, e isso começa já a espraiar para o resto do país. Isso é um reflexo do que está acontecendo no resto do mundo, que nada está isolado de nada, ninguém é uma bolha, ninguém é um quarto fechado. E a nossa chapa, a gente resolveu formar um grupo para retomar o movimento político no CRUSP, porque a gente percebeu que há uma higienização do CRUSP, como houve e está havendo uma higienização em São Paulo e no estado de São Paulo. Uma limpeza das favelas, uma forma como sempre trataram quem é crítico, quem tem posições críticas e quem é pobre. A gente sabe muito bem. E o CRUSP é um lugar de pessoas que conseguiram chegar por
como exceção, uma massa de gente que não consegue chegar a uma educação superior de qualidade, e eu acho que é função nossa, acreditamos que é obrigação de quem chegou e quem está aqui fazer alguma coisa para mudar essa situação de fato, não na palavra, porque a palavra aceita tudo. A nossa chapa não é nem populista e não é nem saudosista da ditadura. Então a nossa prática, isso a gente mostra pela prática, não pelo discurso, porque o discurso a gente sabe, ele é retórico, e pela retórica você pode provar qualquer coisa. Mas pela prática, a prática é a prática. Então se tem uma chapa chamada Pra Frente CRUSP, que se apresenta nos cartazes com plumas e paetês, como se isso aqui fosse um carnaval, como se a miséria e a desgraça não tivessem acontecendo, como se a gente tivesse que fazer festa, como eles dizem, quem quer ir até o chão, como é que é os cartazes, não sei o que é, vote na gente, quem quer... E a outra chapa é que, se vocês forem ver as campanhas aí fora, as campanhas canalhas no pior sentido, de prometer e não cumprir nada, vocês vão entender muito bem por que a nossa chapa não tem promessa e por que as outras duas têm muita promessa. E, aliás, já houve declarações do Valdir Antônio Jorge de que a chapa Pra Frente CRUSP, sabe que eles são amigos. O Celso, quando era da gestão, ele estava mais, se queria encontrar ele, você não ia na Morcrusp, ia na sala do Valdir. Isso é verdade, tá aqui, sabe. E a outra chapa, já houve declarações do Valdir, que é uma chapa legal. E por que não tem promessas? Não tem promessas porque essa chapa se propôs desde o começo a não ser um grupo de iluminados que já chega com propostas prontas, dizendo que nós sabemos quais são as reivindicações dos moradores do CRUSP. Nós não sabemos. Nós vamos saber quando nós reunirmos todos, como estamos aqui, por exemplo, numa assembleia ou numa reunião aberta, e as demandas vão surgir. As demandas surgindo, a partir delas é que vão ser criados grupos de trabalho para ser encaminhadas as soluções. Então a gente não tem mesmo propostas fechadas de melhoria de internet, ninguém é contra a melhoria de internet. A questão é que essas demandas têm que surgir dos moradores, não do grupo de iluminados da gestão. Podem querer nos acusar de que nós não faremos uma luta, por exemplo, pela internet ou pela devolução do bloco KL. Não é isso, não é disso que se trata. Quando a gente fala das assembleias, que é preciso fazer os grupos de trabalho, os grupos de discussão, é porque a gente tem em cabeça que não vão ser nós sozinhos que vamos fazer pelos moradores, pelos cruspianos, mas que essa luta tem que ser encampada por todos. E nós nos colocamos como Chapa Valor CRUSP como um grupo que vai tentar organizar, né? E ser a ponta de lança desse movimento, não substituí-lo. Obrigada. Chapa CRUSP, 5 minutos. Bom, boa noite. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Celso, por favor, mais alto. Estou parecendo igreja. Então, de novo, boa noite a todos. Legal estar aqui novamente. Eu participei do movimento deles aqui em 2009. Fiz parte da associação 2009-2010, 2010-2011. Bom, estou sendo já criticado aqui, não tem problema nenhum. Isso faz parte. A ideia nossa, o que é? Já desde o início, então vamos responder um pouquinho aqui. Quando eu entrei para essa associação, né, quando nós entramos para essa associação em 2010, a associação, bom, estava um lixo, enfim, todo mundo está falando, mas praticamente não existia. Existia uma força aqui, uma força política talvez muito grande. Qual foi a nossa ideia desde o princípio? Reestruturar a associação para que ela tivesse mais força. Essa foi a nossa ideia desde o princípio. E essa continua sendo a nossa ideia agora, de novo. Porque para nós não tem jeito da gente fazer qualquer coisa aqui se a associação não estiver fortalecida. Para isso, tem que haver uma união aqui do grupo, do CRUSP, dos moradores do CRUSP. Não havia isso.
Não havia. Pode ter havido isso lá atrás, alguns anos atrás. Quando eu entrei, não havia. O CRUSP estava dividido, hoje não tanto, mas estava totalmente dividido. Quem viveu aqui, nessa época, anterior à minha, e no tempo que nós ficamos aqui, vai saber responder isso. Ok? O CRUSP estava dividido. Qual que é a ideia? De novo. Então, reestruturar a associação, fazer com que os moradores aqui se unam. Enfim, se a gente tem que brigar com a COSES, nós vamos brigar com a COSES. Eu fui ensinar a COSES muitas vezes, respondendo aqui as questões, porque desde o princípio, quando eu participei do debate aqui, ora, a gestão anterior à minha, por um acaso, enfim, por algum interesse, fechou todas as portas com a COSES. E eu sempre deixei muito claro, eu tenho que abrir as portas com a COSES. Eu tenho que ir lá conversar com eles. E eu fui lá conversar com eles. Se eu tivesse feito diferente, você poderia me chamar de mentiroso. Só que eu não fiz isso. Eu fui lá assim conversar com eles. Todas as coisas que nós conseguimos aqui, nós conseguimos algumas coisas, e eles conseguiram também junto com eles lá. E todas as vezes que eu fui lá, ou que alguém da chapa foi lá, foi para levar problema. Foi para levar problema. E eu sempre saí com uma solução. Então, quem presenciou o trabalho que nós fizemos aqui na associação em 2010, 2011, né, os moradores aqui vão poder dizer muito isso, eu fui tentar resolver problemas pessoais de moradores lá, e não foi uma vez só, não. Agora, vamos aqui de novo, e vamos para o debate. Tem 1 minuto ainda. Bom, nós vamos agora para a segunda parte do debate. Nessa parte, nós vamos sortear a ordem das falas das chapas e os temas que cada chapa vai perguntar para a outra. Os temas eles vão ser gestão da Amor CRUSP, infraestrutura, meio ambiente, política, comunidade cruspiana, arte e cultura, extensão universitária e SAS. Pode sim, mas pode mandar qualquer papel. Pode ser qualquer papel. Fazer a pergunta para as outras duas chapas é para frente cruz. A segunda é a CRUSP popular. A terceira, portanto, vai ser a retomada. Agora nós vamos sortear o tema da pergunta que a chapa para frente CRUSP vai fazer, para qual ela sugerir. Alguém da plenária pode vir aqui, por favor, sortear Você pode sortear aqui, por favor, o tema da pergunta? Mesa. Só não entendi. Uma pergunta vai para as meninas? Não. Um tema para uma são 2 perguntas. Entendeu? Pode ser a mesma ou pode ser. SAS. Então a chapa para frente cruz vai escolher uma das duas chapas e vai fazer uma pergunta sobre a SAS. A pergunta ela vai ter tempo de 1 minuto e a resposta de 2. Então, Céu, você pode escolher alguma das chapas e começar a perguntar. Os companheiros aqui, já que nós temos uma divergência tão grande, né, com relação a isso. Só desculpa, mas eu que estou aqui perto estou ouvindo mal. Fala Então, mais alto, fica em por pé favor. novamente? Sim. Então, tá bom, vamos lá. Eu vou perguntar para o companheiro aqui. Já que nós temos uma divergência tão grande, já está exposta aqui, né? Enfim. A pergunta que eu faço é a seguinte: bom, para mim, no meu modo de ver, não tem como a gente fazer muitas coisas com o CRUSP se não bater naquela porta lá. Ok? Porque a associação, por mais que ela queira, por mais que queira, não consegue andar com as próprias pernas. Não consegue. Ok? O problema que eu faço é isso. Já que se refere a SAP, o que vocês vão pedir lá? Qual que vai ser a ligação de vocês com eles? Qual vai ser a ligação deles com o SAP? Pode responder.
Quanto tempo? 2 minutos? 2 minutos. Eu acho que a pergunta já começou errada. A gente não vai pedir nada. Porque a gente não acredita que tem que pedir nada para a COSES. A COSES, na nossa posição, a COSES SAS, na nossa visão, é zeladoria. E o que tem acontecido em algumas gestões é transformar a Amorcrusp em zeladoria, em prestadora de serviço para os moradores. A gente acredita que a Amorcrusp tem outro papel, não é prestadora de serviço. Então, para trocar o chuveiro, a SAS serve sim. Mas a nossa ideia não é pedir nada. Então, como está no panfleto que a gente vai entregar logo mais, é não negociar, com a SAS a priori. Não negociar com a SAS. E principalmente nas costas dos estudantes. Alguma reunião que formos chamados, formos convocados, a gente não nega que pode participar. Mas isso primeiro tendo antes uma discussão com os estudantes, assembleia, para decidir o que vai ser falado e levar uma decisão do coletivo. Bom, como vocês vão ver agora, nossa chapa não é uma voz só, são várias vozes. E não é que nós a gente não venha negociar, não. É nossa tarefa não pedir, mas exigir, porque o que está lá é dinheiro público. Então, o que eles estão fazendo aqui é com dinheiro público, é dinheiro nosso. Só que eles decidem de cima para baixo, como tudo foi feito nesse país, e a gente não decide nada. Eles chegam pintando a tua cara de branco, de azul, você não escolhe nem a cor. Olha, nós vamos negociar sim, estão dizendo que a gente não negocia, nós negociamos, mas nós só negociamos de igual para igual. E para negociar de igual para igual tem que ter muita luta, muita gente brigando, porque aí você arranca essa negociação de igual para igual, aí nós vamos lá sentar para negociar as nossas pautas. Então, gente, só esclarecendo, as perguntas elas já podem ser enviadas por escrito aqui para a mesa, elas vão ser deixadas aqui até que chegue o bloco adequado para a gente sortear. Só uma questão de ordem. Esse papel vai continuar rodando, né? Porque ainda ao longo das falas das pessoas, as perguntas vão surgindo também. Né? Tá rolando uma prancheta com folha e caneta. Ainda pra tá quem rolando? quiser. Tá ali. Tá, não, vai ser o debate. Pra quem quiser escrever a pergunta. Então a chapa para frente Cruz me faz a réplica em 2 minutos. Pode começar. Beleza, eu acho que eu não preciso de muito tempo assim não, porque a gente pode economizar. Fala mais Então, você alto. pode levantar. Você não precisa ter tanto tempo assim não. Quem é mais velho aqui, quem mora aqui já mais um tempo a mais aqui, sabe, né? Os mais novos não, os mais novos não presenciaram isso. Tudo para eles foi pé na porta. Tudo para eles foi pé na porta. E vai continuar sendo assim. Será que há necessidade disso? Será que nós estamos nessa fase de tudo ser pé na porta? De tudo ser na base da agressão? Isso é uma coisa para a gente pensar, gente. Será que tudo é na base do pé na porta, como eles fizeram? Eu tenho minhas dúvidas. Um minuto ainda. Quanto tempo tem? Tem 1 minuto ainda para te falar, mas já acabou. Tem quanto? Não, vocês têm 2 também. Peraí, gente. Pode começar, gente. Então, gente, vou dar 2 exemplos bem interessantes, bem rápidos. No começo desse ano, a Chapa Reação se reuniu com a reitoria. Eu não acho que as outras chapas que estavam concorrendo à DCE não queriam se reunir com a reitoria, não queriam conversar e negociar ou qualquer coisa, ter um diálogo, né, com a reitoria. Mas, no entanto, só a Chapa Reação foi convocada para esse tipo de reunião. Aqui no CRUSP, a gente pode citar um outro exemplo, que apesar o Celso falou que antes, quando ele assumiu a gestão, o movimento político no CRUSP estava dividido e a associação se negava a negociar com a COSES, antes da ocupação da moradia, em 2010, a gestão Aroeira tem horas e horas, mais de 40 horas gravadas de reunião com a famigerada Rosa Godoy, em que ela não cedia nada, as pessoas foram lá negociar, foram lá dialogar, só que ela simplesmente não cedia nada, não tinha como ceder nada, assim, era impossível. Então eu só quero colocar assim, negociar como? De que modo? Com quem negocia? Com quem o poder da reitoria ou da COSES/SAS negocia? Se existe a necessidade de associação de moradores, baseada na Assembleia ou não, mas que a gente reivindica que seja na Assembleia,
vai negociar ou vai ter uma reunião que vai exigir o posicionamento da SAS, quer dizer que aspectos da garantia do nosso direito à educação, da permanência, que existem, se a gente vai lá é porque existem problemas que a SAS não resolveu e que deveria resolver. Então, se a gente vai lá e fala, não, precisa de mais moradia, é porque a reitoria, né, a universidade nega moradia para a maioria das pessoas. Então a gente não vai lá porque a gente vai negociar legal, não, porque tem um problema. Existe uma falta que precisa ser suprida. E quem que coloca essa falta é a reitoria, é a SAS. Por isso que precisamos lutar, porque é uma política contrária uma das outras, as nossas necessidades e as necessidades da SAS. Agora a chapa para frente, CRUSP, vai fazer uma pergunta para a chapa CRUSP Popular e o tema vai ser ressorteado aqui, se alguém puder vir sortear. A pergunta vai ser meio ambiente. É o tema. Pode perguntar. Interessante também o tema. Tinha um programa Temos um bom que tentou fazer o Wanderson fez parte da chapa, né, com a gente, e ele tentou fazer um sistema de reciclagem de lixo aqui. E essa foi, inclusive chamou a Assembleia para isso, né? Não foi? E a Assembleia simplesmente foi detonada por essa turma aqui, por eles. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que vocês vão fazer com relação a isso? Já que o CRUSP produz lixo demais. Durante a gestão de idade cuspiana, a gente tentou buscar a prefeitura do campus para resolver essa questão da... Porque não adianta só a gente coletar, separar o lixo, mas ele vai tudo no chão lá, misturado. Então, além da coleta seletiva, tem que também ter um destino do lixo. Então, a gente propõe, inclusive, aqui no Butantã tem uma cooperativa de catadores, que chama Cooperativa de Catadores do Butantã. Eles têm muita dificuldade até de trabalhar porque eles são impedidos de pegar o lixo, a repressão a esses trabalhadores é grande, eles são impedidos de fazer a coleta. Então, para eles fazerem a coleta tem que ser mediante convênio. A gente defende que a gente busque fazer esse convênio para dar uma finalidade para o nosso lixo, nessa questão do lixo, mas tem que ter a questão da conscientização dos moradores também para a gente poder ter essa prática. A gente tentou, durante a gestão também, a gente tem aqui os nossos cães, os nossos mascotes, que estavam bastante doentes em alguns momentos. A gente propôs que a associação também puxe, eles são de todos, né? Então eles têm que estar bem para a gente também estar bem. A associação tem que custear também o trato dos nossos cães, dos nossos mascotes aqui. A gente propõe também a ampliação da horta. A gente tem vários problemas. A SAS ameaça bastante retirar a horta dos moradores. Ela colocou essas bolsas de forma para... esses acordos que a gestão do Celso fez lá para conquistar algumas coisas, colocou a bolsa da horta, mas quando a gente assumiu eles começaram a precarizar, expulsando bolsista, o trabalho com a horta foi sendo precarizado. Então a gente tem que exigir que se mantenha e que se amplie para outros pontos. E a coleta do óleo também. Bom, vocês têm que começar, mas enfim, eu vou fazer uma correção aqui. Porque é o seguinte, o negócio da horta, pelo que me parece, já existia essa horta antes da gente entrar na associação. E aí, pelo que me parece,
A gestão anterior à minha não deu valor nenhum. A gente tentou retomar, nós não conseguimos. Isso foi pedido que foi feito, mas não foi nem através de mim, cara. Não foi nem através da associação. Alguns moradores se reuniram e foram pedir lá isso. E daí, a SAS conseguiu a bolsa. Mas isso não passou nem pela gente. Enfim, era uma coisa que era da associação anteriormente. A gestão anterior da minha parece que parou isso. Não deu andamento. E aí os caras foram pedir lá e conseguiram. Enfim, agora eu não sei como é que está isso. Réplica, então, para a popular. 2 minutos. O próprio Valdir falou que foi a Liliane, que era da sua chapa, apoiada, qual era a sua relação com ela. Mas foi a Liliane que conquistou essas bolsas e ela conquistou, mas ela nunca foi. Respeita a fala. O fato é que fica claro, vocês nos materiais colocam bastante proposta, mas aqui você não coloca nenhuma dessas propostas. Porque fica claro o caráter dessa chapa. Pessoas que querem se dar bem, querem ter privilégio, querem fazer, querem ser a voz do COSES no CRUSP. Esse é o caráter da chapa de vocês. As propostas, e é do pior tipo, porque não tem escrúpulos para se comprometer ideologicamente. Coloca propostas que a esquerda defende, que o movimento de luta defende, mas que a gente sabe que vocês não defendem. Inclusive foram contra durante a sua gestão. Então vamos debater as propostas, é importante que você apresente as propostas. Posso complementar? Eu sou da chapa também, eu vou complementar. Durante uma reunião aberta que a gente fez aqui nessa Ágora, que veio bastante gente também, né, veio a proposta de uma pessoa que tá ligada a gente, apoiador, de fazer a coleta do óleo, né, das casas, que é uma coisa que degrada muito o ambiente. Que o Wanderson já fazia. Oi? Que o Wanderson já Exatamente. Mas fazer um sabão. Mas existe uma predisposição, a gente debateu bastante isso aqui nesse dia, né, de retomar esse lance da coleta do óleo. E fazer um sabão, né? Ele faria isso. o sabão e revenderia a preço simbólico para os moradores, só o custo mesmo de fazer o sabão. Fazer um sabão com os óleos, exatamente. Bom que você atente bem que toda vez que nós vamos falar, nós falamos um coletivo que nós somos um grupo e queremos construir coletivamente. Nós não falamos eu conquistei as tais bolsas, nem eu conquistei tais máquinas, nem nada disso. Nós somos um coletivo e queremos atuar enquanto isso. Agora a CRUSP Popular vai fazer pergunta para as outras duas chapas. Nós vamos Tem outro tema. Alguém pode ver? Alguém pode ver? Alguém? Só uma pessoa. Cadê a Bárbara? Gestão da associação. Cruz Popular, escolha a chapa da chapa retomada. Vocês colocaram abertamente no último debate contra o que vocês dizem como tarifismo. Associação dispor de serviços para os moradores que a gente acha importante. A gente quer saber qual é a política administrativa de vocês. Vocês colocam a questão da luta, que a gente também defende e tudo mais, mas vocês meio que secundarizam a questão das máquinas, os serviços que a associação dispõe para o bem-estar dos cuspianos. Vocês falaram que abertamente que eram contra e secundarizam e ridicularizam quando a gente defende essas conquistas. Saber o que vocês acham disso. Bom, ridicularizar a gente não ridiculariza, porque são conquistas. Então não há por que ridicularizar. Agora, o que a gente coloca e aponta é que a tarefa principal da Amor CRUSP não é fazer o serviço de zeladoria que a COSES deveria fazer. Ou seja, a gente inverteu as coisas. A política quem define é a COSES e quem carrega as coisas nas costas está sendo quem deveria estar organizando as demandas dos moradores. É isso que a gente critica. Então, o que a gente precisa para a gestão não tem que acabar o que já se faz. Por exemplo, os vídeos, maravilha, tem que ter os vídeos, tem que fazer. As bicicletas, maravilha, porque são coisas que a COSES deveria fazer e não faz. É uma denúncia. Isso, aliás, a Arueira começou isso, o negócio das bicicletas. Essa questão dos óleos, tudo isso é uma coisa que a zeladoria deveria viabilizar por demanda da organização
mobilização de quem está na associação junto aos moradores. Então, esta é a função da associação, é pressionar a SAS para fazer isso que a gente quer, em relação ao que vocês estão citando aí, meio ambiente, todas essas questões, os cães que estão jogados, a Flor, que hoje foram lá e jogaram o colchão da Flor, a Coséias foi lá, pegou o colchão da Flor e jogou no lixo, e eu fui lá pegar de volta e colocar o colchão de volta. Por quê? Porque a Flor mijava no corredor. Então o cara fica velho, o bicho fica velho, a gente joga ele fora, patrola a casa, mata os cachorros. É assim que eles resolvem essas questões. E não é compactuando com essa política que a gente vai conseguir mudar isso. 20 segundos. Então pode réplica, 2 minutos. A chapa retomada está muito enganada quando ela fala que a gente só pensa nos serviços da associação e que a gente quer tratar a associação como uma prestadora de serviço. Pelo contrário, se vocês pegarem nosso material e ver o quanto de propostas políticas que a gente tem, de mobilização política, de exigência à COSERS e à reitoria, vocês vão ver que isso não é verdade. A quantidade de propostas que a gente tem sobre política supera muito as estruturais e cultura, embora a gente também tenha isso como um dos pontos vitais da associação. Porque garantir esse serviço também é garantir a permanência estudantil, garantir que a pessoa possa lavar a sua roupa e que ela possa locomover do campus é também permanência estudantil. E a gente não secundariza isso. E fica claro nos materiais de vocês, porque a gente coloca nos nossos materiais que as demandas que foram surgindo ao decorrer da nossa vivência no CRUSP. Então sai da nossa cabeça e a gente propõe. Vocês que são contra propor, mostrar um programa claro, botem em linhas gerais, coisas abstratas, a gente mostra propostas concretas de acordo com a nossa vivência da realidade que a gente vê no CRUSP. Então a gente fez reunião aberta, as pessoas trouxeram e a gente acolhe, porque são demandas dos cruspianos. Só complementando, né, citando o exemplo da Aroeira, vocês não estão a chapa da Aroeira, mas, sei lá, eu me dou o direito de identificar vários aspectos semelhantes. Na gestão Aroeira, por exemplo, né, as coisas mais tarefeiras, né, da associação ficaram completamente abandonadas. E se por um lado é tarefa da COSERS, da administração da universidade, prover coisas assim para os alunos, né, a gente não pode pensar que a associação ela cria um diálogo com os alunos a partir do nada. A gente vai abandonar o dia a dia da vida dos alunos e vamos só fazer política para quem quer fazer revolução. Eu acho que a gente tem que fazer política, a gente tem que conquistar um monte de coisa, mas a gente precisa criar diálogo, criar vida cotidiana com os alunos, né? Infelizmente, os alunos eles não vivem só de assembleia. As assembleias são importantes, são espaços de debate, mas essas coisas não podem ser secundarizadas. Tréplica, 2 minutos. Nós não somos a Aroeira. Eu falei isso. A Aroeira teve erros, mas não foram os que você apontou, foram outros. Isso não foi esses errado, que então. você apontou, você falou, tarefeiro, o que é? Os vídeos funcionavam, as bicicletas funcionavam, então eu não sei o que você está falando, tarefeiro não funcionava. Equipamento de som, bom, deixa pra lá. Essa questão das propostas, nós não temos propostas. Eu vou repetir o que eu falei antes. Nós não somos... Sem deboche, por favor. Nós não somos populistas. Isso não chega aqui. Se você quiser, foi feito um levantamento, o Rafael da Aroeira acabou de me lembrar que eles fizeram um levantamento junto aos moradores com uma lista enorme de demandas. Isso existe. Então todas as demandas ali. Então, esse levantamento existe, isso que vocês colocam nas pautas, as máquinas surgiram dessa discussão que eles fizeram de que a SAS hoje está onde era uma grande lavanderia. Aqui era uma grande lavanderia onde lavavam os lençóis de todo mundo e não só as roupas. E tinha funcionários para lavar, não contratados para isso, dava mais emprego. Muito bem. Então essa questão, e eles levantaram a questão das máquinas, depois todo mundo ficou dizendo as máquinas, fui eu que consegui. Ninguém conseguiu as máquinas individualmente. Foi essa mobilização de vários grupos falando em máquinas que conseguiu as máquinas. Não fomos nós. Então, foi todo esse grupo. Agora, é isso que a gente quer, máquina só. Eu concordo com ele. Nós precisamos das máquinas para lavar roupa, precisamos de outras coisas, internet rápida, um monte de coisa. Mas se a gente ficar só nisso, preso nisso e não entender que é a luta política que conseguiu isso, e é por isso que a gente bate nessa tecla. Só queria dar um exemplo, vocês se assumem como continuidade da gestão unidade cruspiana. E só tem uma questão, zeladoria ou movimento político?
Vocês estão dizendo que a gente secundariza. Mas tem um cartaz, isso eu já falei no debate anterior e vou falar de novo. Um cartaz em A4, preto e branco, com a pauta desse tamanho, para falar de uma coisa que é do cotidiano real dos estudantes, a contagem, cartinha de contagem de crédito para moradores do Cruz. Desse tamanho. E aí no mesmo dia um A3 colorido falando, gente, quem está devendo DVD, por favor, entregue. Para mim mostra que a gestão é zeladora e não está tão preocupada com o momento político. Eu acho que o mais importante, a nossa chapa acha que o mais importante é o movimento político. Não que não deva haver essas partes. Mas, nessa situação, eu acho que não dá para continuar. É só zeladoria. Então agora a chapa Cruz Popular vai fazer uma pergunta para... Não, Cruz Popular vai pra frente Cruz. Alguém pode vir aqui, Jorge? Estrutura. A chapa do no final da eleição do Celso, se prometeu 14 máquinas. Respeita a fala, por favor. 14 máquinas industriais pro Cruz. Quando a gente assumiu, o Celso contava que ia se reeleger e ia continuar na associação. Quando a gente assumiu, a gente foi perguntar para a COSES, exigir a instalação dessas máquinas que foram prometidas, já tinha até o espaço. A gente descobriu que não tinha nem licitação, não tinha nem verba para essas máquinas. A gente descobriu que era um acordo de Celso Valdir para, caso ele ganhasse, aparecesse essas máquinas. Eu queria saber como é que vocês propõem essas coisas, fazem esse tipo de política, esses acordos em detrimento do bem-estar dos cristianos. Essa é a pergunta. Eu vou responder com outra pergunta. Eu montei uma chapa quando vocês concorreram? Não, eu não consegui não. Tá escutando, tá virando diálogo. Fala mais alto. Eu montei uma chapa. Eu, por acaso montei uma chapa. Mas queria entrar na nossa. Não, é um debate. É um tempo de fala. Foi tempo de fala. Não aceito. Que vieram conversar comigo. Pega o microfone pra ele. Não, é que eu falei, bom, enfim, entendeu? Eu não continuei, eu poderia ter montado uma outra chapa. Eu poderia, independente, aqui são 2.000 moradores. Eu poderia, não deu certo com aquela, eu poderia ir em outro, são 7 pessoas para montar a chapa. Eu não fiz isso. Ué, eu poderia. Entendeu? Já que eu fiz então uma proposta de montar uma chapa com vocês, não consegui, eu poderia ter ido em outro. Eu não fui. E vocês, enfim, passaram, quer dizer, entraram, não teve uma concorrência. O pessoal da café eu poderia até competir com vocês, nem isso que fizeram. Então, Cruz Popular, réplica 2 minutos. Como você é tão famoso assim no Cruz, pode contar qualquer um que esteja disponível dos 2 moradores para montar a chapa, mas com a nossa você não montou, cara. Pálida porque nós não queríamos você. Isso ficou claro desde o começo. E infelizmente você quis entrar na nossa chapa, mas a gente não quis. E você não respondeu a nossa pergunta, porque o que você fez foi uma barganha com a COSES, uma promessa que não foi cumprida. Teve até divulgação das máquinas secadoras e todos os blocos, elas não chegaram, não havia nem verba reservada para isso. A gente teve que, com muito suor, lutar para que fosse construída uma nova lavanderia. A gente teve que comprar 2 máquinas com o dinheiro da associação para que os moradores não ficassem na mão e mesmo assim demorou uma cota enorme para que essa lavanderia fosse instalada. Então a gente repete a pergunta que a gente fez anteriormente. Só complementando, é que a sua chapa, ela está divulgando como se fosse uma conquista da gestão anterior, sendo que na hora que essa última gestão assumiu, ainda isso não estava conquistado, teve que se lutar muito para conquistar e a associação ainda tem que comprar mais máquinas. Ou seja, se a questão é essa, eu acho que foi muito mais nesse ano que a lavanderia foi construída. O Cruz não pode ficar refém desse tipo de política de barganha, só se conquistar algo quando o cara tiver um privilégio, só vai se conquistar algo com o Cruz quando o Celso estiver assumindo. A gente não pode ficar refém desse tipo de política. 40 segundos. Entrega. 2 minutos.
Eu achei que vocês iam ter mais competência para negociar isso lá, não tiveram. A gente instalou 2 lavanderias. Isso não é uma discussão. Eu achei que vocês iam ter mais competência, não negociaram, não sei. Eu não acompanhei mais. Não fiz parte da chapa de vocês não fizeram perfeito, não tem problema nenhum. Não sou tão popular assim não, entendeu? Da mesma forma que vocês conhecem 7 pessoas, eu também conheço 7 pessoas. Que poderiam montar uma chapa. Eu não corri atrás disso. Se eu tivesse corrido atrás disso, se eu tivesse montado uma chapa, ganhar ou não, se eu tivesse ganho, eu teria ido lá de novo, conversar com eles e falar, mas nós vamos tocar essa porra em frente. Agora, a coisa estava andando, você não deu continuidade, não sei porquê. Também agora, entendeu? Muito bem. A pergunta é esta. Pergunta para a chapa são perguntas diferentes. Porque realmente como é que é? Fazer uma para cada um. Cada pergunta é um sorteio. Mas é o... Política para uma das chapas. Depois a outra chapa vai se... Botaram um panfleto político que eu elogiei. Foi o único. Vocês no final começam... A pergunta é, qual é o método que vocês vão utilizar para pressionar a COSEAS a negociar de igual para igual com vocês? Peraí, antes de começar a responder, eu só queria dizer que só tem 2 pessoas que é da gestão Unidade Crispiana na nossa chapa. Assim como vocês não são Aroeira, peraí, assim como vocês não são Aroeira, nós não somos gestão da Unidade Crispiana, nós somos verdade. Só por isso, porque está no programa. Agora vamos continuar as falas, então. Que qualquer conquista ela só se dá através da luta, da pressão, da mobilização, organizada. Para isso é importante que haja espaços onde as pessoas venham, discutam e decidam ações coletivas. E esse espaço não é só a Assembleia, a gente defende que ocorra assembleias para a gente tirar as ações e discutir as questões mais profundas, mas a gente também defende as reuniões abertas que aconteceu no último ano e a gente propõe que continue, porque é um espaço que a gente viu que ajudou, complementa a Assembleia, as pessoas vêm, discutem e ajudam a se organizar e trazem as suas demandas. Só assim a gente vai conseguir se organizar e se mobilizar. Mas para isso a gente só acredita que vai ter pressão, vai conseguir conquistar se tiver números, se tiver gente apoiando, se tiver muita gente discutindo aquela questão, apoiando aquela pauta, para a gente conquistar. Diferente da política que vocês defendem, que é o que vocês querem. Mesmo se a maioria não está de acordo e vocês acham que é o correto, vocês vão lá e fazem em detrimento da vontade da maioria. A gente tem vários exemplos aqui na história do movimento estudantil da USP. Dois esclarecimentos, então. Como eu já falei na apresentação, nós não somos a Unidade Crispiana, somos um grupo novo, tem 2 membros que são da atual gestão sim, mas configuramos como um grupo novo, tem propostas novas, que você comparar o material, são diferentes. São propostas que vão mais para o meio de organização do movimento estudantil, enquanto a Unidade Crispiana, que era uma chapa bem heterogênea, caminhava no sentido de estabelecer consenso. E a gestão Unidade Crispiana, defendendo ela, já que eu sou um membro sim da atual gestão, chamou 37 reuniões abertas. Em todas essas houve a oportunidade para que as pessoas levassem sua demanda e para que a gente se mobilizasse. Infelizmente essas reuniões foram esvaziadas. Eles não estavam presentes. Bom, vocês dois, então, o porta-voz da chapa eram dessas questões. Então, eu dizer que não é essa questão, não dá muito. O programa está dizendo que é como continuidade. Tá tudo bem, vocês reivindicam como continuidade, reivindicam de fato isso foi feito, ou seja, politicamente, nós vimos a limpeza política do CRUSP na gestão. Veja só, vocês me levaram na conversa no debate anterior, bem lembrado disso sobre as assembleias, porque a gente fez a crítica das assembleias e vocês falaram, não, nós fizemos 3 assembleias, mas essas 3 assembleias são assembleias obrigatórias, foi a assembleia de posse e foram 2 assembleias para organizar agora a eleição. Ou seja, as assembleias de fato, para construir política no CRUSP, para construir a luta, para construir a demanda, não populista, mas das pessoas, ficou para trás. Fica bem estranho uma chapa que coloca no programa que só vai chamar a Assembleia quando necessário, e quem define quem é necessário, né, quando é necessário, falar que nós vamos fazer, nós, o grupo que está defendendo a Assembleia Ordinária mensal, vamos fazer o que nós queremos.
Se a nossa base é defesa da Assembleia, é porque a gente defende que a maioria vai decidir. E não vai ser nossa política fazer, por exemplo, fazer assembleias quando necessário, com a gente decidindo o que é necessário. Tem que ter no mínimo a assembleia ordinária, porque a gente sabe que demanda sempre tem. E os companheiros não responderam a nossa pergunta. Qual que é o método que eles vão utilizar para pressionar a SAS? Só que tem que mobilizar. O que é a mobilização que eles colocam? Não faz a defesa do método. Só um último adendo. Nessa ideia de decidir quando é necessário, eles decidiram que não era necessário fazer uma assembleia sobre uma estudante expulsa do CRUSP. Isso foi votado na Assembleia da Comissão Eleitoral quando a gente propôs a Assembleia da Comissão Eleitoral muito depois, um mês depois. Quem tinha ido falar antes da Assembleia? A mesa acabou o tempo. Quem foi na reunião? Você não participou, né, da eleição da manhã? Mesa não se posiciona. Não se posiciona. Então sai daí, não foi. E por que vocês não botaram pra eleger o membro da chapa de vocês? Pode ser membro! Hein? Pra comissão eleitoral! Começou a levar. Esse vozeirão pra falar com as taças. Começar a fazer um esclarecimento importante. Que a mobilização ela não se faz com a Assembleia ela é fruto da mobilização. Por isso que nós pretendemos fazer reuniões abertas, fazer uma construção coletiva, fazer as pautas penetrarem dentro de cada apartamento para que cada cuspiano discuta e a gente consiga fazer a mobilização necessária para conseguir para construir um movimento político dentro do CUSP. Esse tipo de concepção, ao que leva a gente? Por exemplo, quando teve a ocupação do Bloco G, várias pessoas aqui desrespeitaram a decisão de uma Assembleia porque não lhes era conveniente. É o que acontece, falar de Assembleia para construir não sei o que é fácil, principalmente quando toma-se decisões onde a discussão não é feita feita junto com o conjunto dos moradores e essas pessoas se sentem no direito de fazer ações passando a revelia do conjunto dos moradores. E isso sim nós somos completamente contra, porque nós queremos um movimento igual da ocupação da reitoria que conquistou o Bloco A1, que trouxe café da manhã, almoço no domingo e coisas do tipo. Somos a favor de um movimento consequente. Achamos que a Assembleia ela faz parte de todo um processo de mobilização e não vamos passar por cima dos fóruns do movimento estudantil, que é o maior desrespeito com os cruspianos aqui. Os métodos, e na Assembleia o que é viável no momento. Estão exigindo que pergunta seja vai definir da comissão coletiva da a gente é a favor da luta que tem a consequência de vitórias. Como vai ser? Vai depender do momento que a gente forma para como se vai para o estádio. Se mobiliza, isso puxa a melhor ação coletivamente. Temos falas erradas. Agora a retomada tem a trap. Já acabou. A próxima pergunta para Thiago. Tem que sortear aqui. Extensão universitária. A nossa ideia, me corrija se eu estiver errado, tá? Pode ser que passou batido algum material de vocês e eu não vi, mas eu acho que a nossa chapa foi a única que divulgou no nosso material um ato externo ao CRUSP que está acontecendo com relação a São Não, é pra frente. Então, a nossa ideia é vincular a mobilização do CRUSP com as mobilizações externas. E a ideia das pessoas de fora, né, é estarem na universidade. Não é levar, a nossa ideia de extensão universitária não é levar
a universidade para as pessoas. Então a gente quer saber, da chapa para frente FUSP, qual a ideia de extensão universitária que vocês têm. Além disso, eu tenho 10 segundos. Não tô ouvindo. Tem que fazer aquecimento de voz. Do painel. Porque os meus compromissos aqui, como foi... Vai falar doce assim como Nós somos da seguinte opinião. mais alto, ó. Na leitura labial. Gente, alguém dá água aí pra ele. Agregar, seja quem for. Porque no tempo que nós ficamos aí, nós nunca fizemos diferença para ninguém. Nunca fizemos. Eu sou considerado um cara de direito. Mas ninguém nunca me perguntou se eu sou de direita, de direita, de esquerda ou de centro. Ele se abstém. Ele apoiou quando você foi expulso. É engraçado, né? 30 segundos. Não, cara, fica quieto. Isso aqui é cruz. Não, ninguém nunca perguntou, mas 8 de dezembro Mais alto. estudantes foram expulsos aqui da USP no processo da moradia retomada. E daí, quando eu vi um e-mail, que não chegou para mim, chegou no grupo, e o e-mail, assinado por esse senhor aqui, dizia que não se iludam, perseguidos políticos é só fachada. Esse pessoal tocou o terror no CRUSP e ainda tem mais para serem expulsos. Ele comemorou as 8 expulsões. Ninguém nunca te perguntou sobre direito, você nunca também declarou. Isso para mim diz alguma coisa. Comemorar a expulsão de 8 estudantes da universidade por um processo completamente regular, administrativo. Gente que, na verdade, estavam participando do fato da moradia. É uma coisa muito complicada. Ser de direita, de esquerda ou de centro não é questão de posicionamento, não é questão de opinião, é questão de prática. O pessoal da mesa tá falando E come esses daqui, então, deixa esse daqui na branca. Tem 50 segundos. pode ser. Pode. Alguém quer fazer uma pergunta? E outra, aqui no CIEFR, as agressões que eu sofri aqui, porque eu tenho 4 boletins de ocorrência. Aliás, o Bernardo depois Eu tenho 4 boletins de ocorrência e uma queixa do Ministério Público, porque eu fui lá fazer uma queixa do Ministério Público contra a universidade. Não foi contra aluno, não. Foi contra a universidade por causa das agressões que estavam ocorrendo aqui. Porque as aqui, estudantes e moradores agiram com bandido. Aí sim. Aí eu vou comemorar. Entendeu? Se for expulso, eu não vou fazer questão nenhuma de defender isso. Porque quando eu tive que ir na delegacia fazer boletim de ocorrência, entendeu? Ninguém veio me defender. Nenhum de vocês veio me defender. Eu tive que ir lá sozinho. E eu fui perseguido aqui. Aí sim, por esse aspecto eu comemoro. Acabou? 50 segundos. Agride ele aí. Não é, meu. É porque... Gente, agora é o último bloco. A gente vai dar 2 minutos se alguém quiser beber água no banheiro, tá? Pra depois, quem tiver ainda que mandar pergunta, então beleza. Todo mundo já mandou as perguntas? Eu queria esse esclarecimento.
Tem que ser escrito. Não, é um esclarecimento. É um esclarecimento. Foram anunciados na apresentação que dos 15 integrantes que compõem a unidade crucipiana, que hoje restam 4, dos que saíram, 2 deles foram expulsos. Eu queria saber quais foram os motivos desses 2 que foram expulsos, sabendo que eles estão na chapa do Celso. Depois eu posso falar pessoalmente. Se isso for sorteado, a gente conversa. Sim. Mas de qualquer forma, a gente fez uma carta balanço que será divulgada. Depois da eleição. Isso vai ser publicizado. Não necessariamente, eu não quero, né, a gente decidiu por não expor as pessoas. Mas a gente vai fazer uma carta balanço e esclarecer por que esses membros foram desligados. Tá? Caso seja perguntado aqui, você pode responder. Ou qualquer outra pessoa. Gente, quem quer? Já? 5 perguntas, tá, gente? Primeiro a gente vai sortear. Aí a pergunta vai para uma pessoa. Vai para as 3. Desculpa, 3 minutos eu falei rápido. A não ser que a pergunta seja direcionada. Uma pergunta, se for direcionada, é direcionada. Se não for direcionada, são para as 3 chapas, 2 minutos de resposta. E aí na hora a gente sorteia a ordem das falas. Se for direcionada, Faremos menos fósseis. todos aqui sabem que a retomada tem tido propaganda eleitoral feita... Lê alguém, Feita pelo jornal Ospili, que é financiado pela verba que o PCO recebe. O que as chapas acham disso? Então, vamos sortear a ordem das falas para que a gente possa já falar então. Pode repetir a pergunta? É porque interromperam a construção da metade. Todos aqui sabem que a chapa retomada tem tido propaganda eleitoral feita pelo jornal USP Livre, que é financiado pela verba que o PCO recebe. O que as chapas acham disso? A Lara vai sortear a primeira chapa. CRUSP Popular, 2 minutos. Pra frente, CRUSP, 2 minutos. Por fim, retomado. 2 minutos, CRUSP Popular. Eu vou falar pela CRUSP Popular. Bem, teve até uma polêmica em torno disso aí na semana passada. E a minha opinião é a seguinte, né? Quando tem greve, né, dos estudantes, aparece na grande imprensa campanha a favor da reação, por exemplo, de chapas da direita, né? A gente reclama, porque isso é uma competição em pé de desigualdade para aqui dentro, do que a gente tem aqui dentro do movimento estudantil, né? Foi delimitado pela comissão eleita em assembleia, pelo regimento eleitoral, um teto de gasto máximo para cada chapa, né? Então, na hora que você tem um jornal que tem uma tiragem de 3.000 exemplares por dia, né, fazendo campanha deliberadamente a favor de uma chapa, botando o logo dela ali, eu vejo, inclusive, como um ferimento desse regimento, porque é um recurso muito maior do que as outras chapas dispõem para fazer campanha para uma determinada chapa. Tudo bem, eu acho que a gente pode debater politicamente, né? Agora, na hora que você fala, colocam 1000 argumentos contra, sem levar em conta, né, que quando tem greve, né, a gente ataca a direita por ser propagandeada pela Folha e pelo Estadão, e a gente não leva isso em conta na hora que acontece uma coisa que aqui dentro no CRUSP é ainda mais influente, né, que é um jornal da USP, especificamente da USP, né. Então, eu sou dessa opinião, que a coisa fica absurdamente acima do limite de
gasto que era de R$100 para cada chapa só. Foi decidido em assembleia. Foi decidido em assembleia, inclusive, que estava todo mundo presente, né? E a coisa fica muito desigual. Eu acho que poderia ser colocado em questão de que isso contraria o regimento. A supressão da chapa também poderia ser feita. Agora então a chapa para frente por 2 minutos. É interessante isso. É muito interessante. Porque, por esse aspecto que você citou aí, a gente vê a democracia que é feita aqui. Como é que é feita a democracia? Então, quer dizer, nós temos aqui 2 grupos, né? O Paladino da Justiça, né? Enfim, né? E o resto. Entendeu? O Paladino da Justiça tudo pode. Entendeu? O Paladino da Justiça tudo pode. E aí eu até hoje, né? Meu nome foi colocado aqui de novo, o nome da Liliane, porra. Não sei. E aí? Entendeu? A Liliane não fez parte da chapa no qual eu fiz, né, da gestão, foi citada aqui. Enfim. E aí, de novo, foi citada aqui. É engraçado isso. Essa democracia que a gente vive. Que democracia, você tá sozinho na chapa aí? 50. Ela comprou uma impressora pra você, todo mundo sabe. Eu queria pedir um Mentiroso do caralho. Tempo de fala. não pode participar. É só um detalhe. A pessoa que está aqui comigo foi da hora, atrasou e não foi O Zé deu uma impressora pra Liliane. Essa Bia. A gente pode ir lá na casa dela. Olha os processos que ele moveu contra ex-integrantes da associação. Isso é mais interessante, na verdade. Tipo, é mais de 10. Pra vocês verem, eles Uma coisa faltaram ao peculiar. primeiro debate. Esse é o tipo de... Eles só seriam, então, os paladinos. Não tem paladino. Paladinos da Fala democracia. que a Invisível. fonte é paladino. Você está querendo criar o oral paladino. Ele sabe muito bem como funciona esse discurso. E ele está aqui sozinho hoje, não vieram no debate, faltaram profundo desrespeito aos moradores. Bom, mas isso a gente já sabe, a prática dele sempre foi essa. E tem que a Liliane está junto com vocês. Vocês conversam tudo junto. Ela não aparece porque vocês não têm a coragem de dizer que a Liliane faz parte da chapa. Olha, Liliane é o José de... veja só o erro que a chapa Grupo Popular comete. Uma besta. Eles nos consideram, É uma besta. todos os de esquerda, um grupo só. Então, existe a direita, não existe a direita e a esquerda. Eu até entendo quando o Celso fala. É difícil a gente dizer de direita e de esquerda, é pela prática. Aí sim, aí não tem erro. Esta prática é de direita, aquela prática é de esquerda. Uma pessoa, é difícil dizer esta pessoa é de esquerda, é difícil, é verdade. Mas veja só, esses apoios, a gente está recebendo apoio não só do jornal USP Livre, a gente está recebendo apoio de vários grupos. Nós não temos controle sobre essas publicações. Não. É de graça. A USP Livre é do PCO. O Território Livre é o Território Livre. Quem mais nos apoiou? A Juventude às Ruas é a Juventude às Ruas. Se eles publicam nos materiais deles apoios a... Você quer que a gente retire esses materiais de circulação? Como? A Xangá também apoia. Agora, é importante responder a questão do apoio à Veja. Por que a gente faz um combate contra? Porque a Veja é contra o movimento estudantil. Ele é contra a organização dos estudantes. É por isso que a gente combate o apoio, é por isso que a gente faz a denúncia. Diferente daqueles grupos que estão dentro do movimento e que apoiam uma ou outra chapa. Não tem pé de igualdade nenhum de uma coisa com a outra. Então vamos pedir outra pessoa sortear uma Questão de ordem. Já que o pessoal do jornal está presente, eles podiam se manifestar a respeito, para dizer, por exemplo, se eles dariam mais espaço para... Não, sim, mas tem Não pessoas pode. que não estavam presentes. Eu não pude falar, eles também não podem. Prossegue. Sem esclarecimento, colega. Não custou nada, tá fora do regimento, vai estudar direito. O cara quer ser legalista, quer ter direito, é tipo, estudar nem O cara é de boa.
Eu entendo você. Eu queria ver uma oposição, pelo menos. Imagina a Alemanha, fascista, alemão. Como é que você essa parte? Gente, desculpa, mas essa pergunta não dá pra ler. Tem que ler. Cunho político, foi uma zombaria. A pergunta diz assim: os gays do CRUSP gostariam de saber se existe possibilidade de derrubar o Carlos Henrique. De quê? Oi? Repete, por favor. Silêncio! Eu sou viado, quero Para o Carlos Henrique. As nossas reivindicações necessitam ser ouvidas. Tá, é isso mesmo. Quem é o Carlos Henrique? Quem é o Carlos Henrique? Eu acho que devemos ser feitos esse é alguém Passa o Facebook. Tá bem incomodado, hein, Moira? É Moira! Em casa, né? Segundos pra ele passar o Facebook aí. Duas perguntas nesse papel, porque não dividiram. Então, essas duas questões que a gente vai fazer. Vai fazer primeiro uma, as três chapas respondem, em seguida a outra. Qual a posição da chapa sobre a Assembleia? Então a gente vai agora sortear a ordem das falas. Grupo Popular, primeiro a responder. Retomada, segunda a responder. E pra frente, Grupo, terceira a responder. Bem, respondendo, eu acho que o Carlos, em outra fala, sintetizou muito bem. A Assembleia, ela não é o que faz o movimento, ela é o contrário. Ela é o fruto do movimento, ela é parte do processo. Aqui no CRUSP a gente tem um histórico, né, de ter muitas assembleias vazias que às vezes decidem coisas indevidas, né? A gente considera, né, pela representatividade que elas têm. Por exemplo, a assembleia, sei lá, com pouca gente vaziada, com 30 pessoas no máximo, às 3 da manhã, decidindo ocupar o Acozeias, a lavanderia, o que seja. Eventualmente, isso, eu não estou dizendo que isso pode dar certo, às vezes isso dá certo. O problema é quando isso se transforma numa prática constante, muito constante, e ela afasta a maioria dos estudantes, porque você empreende, né, uma ação em nome de toda a comunidade cruspiana, né, sem ter o respaldo da maioria dos estudantes. 2007, por exemplo, teve a ocupação que conquistou a UNO, conquistou um monte de coisa, todo mundo cita como exemplo. Já vi muitas vezes em Assembleia citarem como falar aquilo foi conquistado a partir de assembleias, que o DCE, sei lá, quem estava querendo barrar, outros grupos de estudantes estavam querendo. Mas não foi só Assembleia, teve debate na USP inteira naquele ano, teve um monte de coisa antes das assembleias em que existia um clima de debate antes. Aquilo não surgiu das assembleias. Então a assembleia é um processo. Mas você viciar o movimento em tudo, vamos puxar a partir da assembleia de forma indiscriminada, né, sem nenhum cuidado, com diálogo com o resto dos estudantes, isso é boa parte da responsabilidade do desgaste que o movimento estudantil tem em relação à maioria dos estudantes do CRUSP. Retomada, 2 minutos. Tá. Então é o seguinte, na minha experiência aqui no curso, eu percebi que os períodos que tiveram mais assembleias mais frequentes, foram os períodos que tiveram assembleias mais cheias, mais representativas, se esse vai ser utilizado, e que deliberaram ações mais efetivas no movimento.
Além do mais, se for falar essa questão de coisa esvaziada, a eleição passada, então a gente pode considerar que foi esvaziada, né? Foi a eleição uma das que obteve menores Voto direto. Eu estou vendo esse discurso do popular, está me lembrando muito um discurso que a gente ouviu várias vezes nas assembleias que aconteceram no movimento da USP do ano passado para esse ano, que é a ideia de construir o movimento. Vamos construir o movimento. A gente ouviu tantas vezes isso, e cadê o movimento que era para ser construído? Acabou com o movimento. Colocaram uma inversão aqui, falaram que as assembleias vão ser fruto do movimento. Mas onde você vai organizar um movimento se você não tem as assembleias? Esse é o fórum que você tem que ir lá para organizar os estudantes. E para que serve a associação de moradores? Para preparar o fórum, para ir lá fazer os grupos de discussão antes, para levantar as pautas, para preparar para que chegue na assembleia e as pessoas já sabem o que vai ser discutido e o que é preciso ser feito. Por isso que no nosso panfleto a gente defende a preparação, inclusive com boletins. Vejam que o pessoal que está falando contra as assembleias mistura. A assembleia, meu amigo, é embate de ideia, é briga. E as melhores assembleias é onde tem as melhores brigas. É assim, a política é isso. Quem quer consenso defende a gestão anterior, onde não teve debate de ideia nenhum. Não teve briga nenhuma. Política é isso. E a gente tem que defender é isso. Rafael, mas se você pensar na verdade, a Assembleia que decidiu a ocupação aqui, as duas atrás. E não de agressão. O CRUSP, ele se dividiu. As pessoas não vêm aqui, de 2 mil moradores, as pessoas não vêm aqui por causa da agressão. Isso foi uma prática usual nas assembleias. Quando você retoma em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, a prática usual aqui das assembleias eram agressões, não eram discussões. Porque discussões, eu posso discutir aqui, eu vou discordar, vou concordar, vou discordar, vou concordar, a gente chega no consenso. Esse é o objetivo de uma assembleia. O que estava acontecendo aqui, e por isso que as pessoas não vêm, é que estava tendo agressões aqui. As suas eram lotadas. Deixa eu falar. Eu estou rindo, que ele não posso rir, não. Agora, a minha posição não é o seguinte: o que os moradores vão querer com nós? Nós estamos aqui discutindo. Nós somos aqui um grupo de quantas pessoas? 100 no máximo? 200? Mais alto, por favor. Fala um pouquinho mais alto. Isso tem que ser discutido com eles, não. Eles não vão referir isso se eles aceitam ou não. Entendeu? Eles vão dar o referendo disso também. Eles têm que ser ouvidos também. A opinião nossa aqui é válida? Ela é. Lógico. Agora isso nós temos que passar para eles também. Agora então nós vamos sortear mais uma pergunta. Bem, olha, eu cometi um engano, eu falei que iam ser 5 perguntas, mas na verdade o que estava programado era, se as 2 chapas viessem, iam ser 5 perguntas, se as 3 chapas viessem, iam ser 3 perguntas, foram 4 já. Mais uma. Não, isso não foi de buenas, mas era verdade. Eu queria fazer uma sugestão, não sei se isso atropela as decisões da Assembleia Eleitoral. Eu queria sugerir que as pessoas, de uma maneira ordenada, as pessoas, por exemplo, pudessem fazer perguntas ordenadamente dirigidas a cada uma das chapas dentro do racional. Eu acho que são 1h02 agora. Eu acho que tem o debate, não pode se estender muito. Graças a Deus, dessa vez a gente não atrasou.
Então eu acho que as chapas têm que fazer as considerações finais e eu acho que no máximo ainda dá para fazer 2 perguntas, era isso que eu ia falar, que a gente já fez. Será que isso que eu propus é submetível a alguma apreciação das pessoas presentes aqui? Então, porque eu acho que vira assembleia, entendeu? Isso foi definido em comissão eleitoral, as perguntas que as pessoas quiseram fazer já estão aqui. Mas todo mundo... Então eu acho que já... Eu falei absurdo, mas todo mundo... Não. Concorre. Faz as deliberações finais e depois quem quiser continuar, continua. É só pedir para as pessoas ficarem. Não, a Assembleia tem começo, meio e fim. Então, depois... Depois que a mesa se retirar, se as chapas puderem ficar, o povo fica e a gente pergunta. Entendeu? A comissão eleitoral não precisa estar presente. Dentro do bom senso. Quem puder ficar, fica. Bom, vamos lá. Qual a solução que a chapa propõe para a mobilização estudantil? Como a integração social, como fomentaria a organização política dentro da institucionalidade cotidiana? Qual a solução que a chapa propõe para a mobilização estudantil, a integração social que fomentaria a organização política dentro da institucionalidade cotidiana? Resumindo, assim, que eu entendi, está falando o seguinte: qual é a solução que você propõe para fazer as pessoas saírem da individualidade e participarem do movimento? Não é isso? Leio novamente. Não, da individualidade cristiana. Quem fez a pergunta, por favor, se manifeste. Gente, questão de ordem. Cada chapa interpreta a pergunta. Mas a pessoa escreveu. Fez a pergunta, tá presente? Quem fez a pergunta quer esclarecer? Quem fez a pergunta quer esclarecer? pretende romper com a individualidade do cara. Escreveu e botou falando de redação. Qual é a solução que a chapa propõe para a mobilização estudantil, a integração social que fomentaria a organização política dentro da individualidade cristiana? Vamos agora então sortear a ordem da proposição. Pra frente CUSP, segunda chapa. Cara de boca. Não pode tatear. Pra frente Brasil. Popular, terceira chapa retomada. 2 minutos pra frente CUSP. Não, mas... Qual é a solução? Qual é a solução que as chapas propõem para a mobilização estudantil, a integração social que fomentaria a organização política dentro da individualidade cruspiana? Particularidade Essa é uma pergunta interessante. Nós tivemos aqui nesse conjunto aqui uma divisão. Enquanto houver divisão, nós não vamos ter uma união de pensamento, uma união numa assembleia. Por quê? Porque o CUSP está dividido. Cada um chega querendo impor a sua opinião, o seu ponto político. Cada um chega impondo. E não é assim. O meu modo de ver não é assim. Não funciona assim. Não tem jeito. Aqui, nós somos um conjunto aqui com 2.000 pessoas. Tem que haver união. Tem que agregar as pessoas. Sem isso, a gente não chega a tanto azul. E como fazer isso? Como fazer essa agregação das pessoas? Não interrompe a questão. Aí é o seguinte, tem um movimento de convencimento? Tem. Mas tem um movimento também de respeito. Coisa que não estava tendo aqui. Pode ser que isso mude, eu espero que mude.
Porque, cara, não adianta nada eu querer impor, eu chegar com uma opinião, querer impor a minha opinião sobre os outros. Eu não vou chegar porque eu estou ruim. Então, eu tenho que fazer um convencimento de algumas situações, tenho sim. Mas fazer um convencimento não, aí eu vou tentar mostrar a minha opinião com relação a um ponto específico, sim. A pessoa pode aceitar ou não. Isso não depende dela. A mesma coisa que você é corintiano, que a pessoa torça para o Palmeiras, ou para o São Paulo. Porra, que negócio que é esse? Obrigar a pessoa. É união. Yoga. Yoga nele. 2 minutos. Bom, gente, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que compreender que o papel da associação é o de organizar os estudantes e fazer essa mobilização. Para isso, eu acho que a associação ela tem que ser uma referência para os moradores, tanto politicamente quanto nas suas tarefas cotidianas. Que, por exemplo, a questão da associação sempre estar aberta para os moradores poderem levantar suas demandas, levar para a associação, para a gente conseguir fazer um levantamento, discutir, é um primeiro passo. O fato das pessoas entrarem na associação hoje, seja para pegar um DVD ou para levar o seu problema, vai ajudar nisso. O fato da associação batalhar hoje, conseguir mais máquinas de lavar, ajuda a ganhar a confiança dos estudantes. Ou seja, eu acho que é uma série de combinações que eu acho que um primeiro passo importante foi dado na atual gestão da Amor Cruz, que foi de tornar a associação uma referência para os moradores. Hoje os moradores entram lá, combinar isso com uma política de comunicação, com que a gestão vem discutindo, uma política de comunicação permanente, assim, e bastante densa, informando o que a gente discute, as datas das nossas reuniões, chamando as pessoas para participarem, abrindo espaço, convencendo para elas que o espaço da associação é o seu espaço de organização coletiva e para onde elas têm que levar suas demandas ao invés de resolver individualmente. Eu acho que é a chave para a gente conseguir resolver esse problema e garantir a mobilização estudantil dentro do CRUSP, com a associação de moradores tendo um papel de protagonista, ou seja, de organizador coletivo. Chapa retomada. É oportuna essa pergunta porque isso era algo que a gente estava discutindo no panfleto que a gente soltou hoje, e ontem a gente estava discutindo esse ponto. O que vai mobilizar os estudantes do curso? O que vai, de fato, fazer com que as pessoas se mexam? São as reivindicações mais sentidas, são as reivindicações comuns do conjunto dos estudantes aqui. É isso que vai conseguir mobilizar. Então, quando a gente fala que precisa fazer uma assembleia, é porque a gente precisa saber qual que é a reivindicação, quais são os problemas comuns que afetam a todos e que vai fazer com que todos se mobilizem para resolver esses problemas, que lutem contra esses problemas. É isso que a gente defende. Olha, o Celso não é só de direita na prática, ele é no discurso também. Eu vou mostrar agora, eu acho que consigo. Veja, ele diz que o que precisa no CRUSP é união. Bom, vocês devem, a gente estuda filosofia, a gente sabe que quem defende valores universais como o amor, a verdade, a união, e não baliza a máquina de lavar, e não põe o pé no chão para mostrar que, por exemplo, no Brasil sempre houve uma elite que impôs um consenso, que era o seu consenso, que era a sua verdade, que era a sua união, a todos, limpando todas as divergências para colocar o seu consenso, como se fossem de todos e não é. O CRUSP hoje está sendo pintado. Quer dizer, a reforma que era para estar sendo feita por dentro, entre as pessoas, para elas conversarem entre elas, brigarem mais. Assim não ocorre, sem se agredir. Não acontece, não, porque o último BO dele fui eu que fiz. O soco que eu levei nas costas dele. Foi o último BO registrado. Nós precisamos dividir mais o CRUSP, no bom sentido. Quando as pessoas se sentirem seguras para vir colocar suas posições, aí você vai ver o que é uma boa divisão. Obrigada. Mas se ele achou interessante a história do soco, ele podia...
esclarecer pra nós. Eu sou dessa época. As outras chapas aceitam que eles esclareçam? Eu acho assim, discussões em cunho pessoal, acho que não deve ser jogado. Não, posso. Sério, ele processou todos os último bloco, considerações finais. É consenso da mesa? É consenso da mesa? Gente, o que será feito, ter uma o que preparação, foi feito certo? pelos Se essa membros ideia da caso chapa consiga, sobre a tem que presença da PM no campo e sobre os processos administrativos? Isso não significa que está combinado. Significa que se acontecer, você tem que estar preparado. Adriano, foi você que Eu fez sei, eu estou conversando com você. É sobre os membros da chapa, Tem que não haver da uma gestão. preparação. Senão a coisa Das chapas. Mas quem da chapa não podia perguntar, então pula essa. Você lembra da liberação? As outras que foram feitas, eu sou da chapa, vocês falaram. Gente, silêncio, vamos ler outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui é interessante. Cruz popular. Por que dois integrantes da unidade cuspiana foram expulsos da chapa e são integrantes hoje da Sorteio de novo, sorteio de novo. Ó, É tudo a mesma coisa, então? Cara, Vamos então, vamos ter 2 minutos finais, então é a última fala desse bloco para a Cruz Popular. Quer dizer que é tudo a mesma coisa, então? A nossa gestão começou com 15 pessoas, foi chapas que estavam se formando, a maioria do nosso grupo era de bichos, a gente tentou buscar quem estava querendo participar da associação. A gente chegou aqui e não encontrou nenhum movimento político, anterior à nossa entrada no CRUSP. Tinha a gestão do Celso, que era só ele, né? Só funcionava com ele. E os membros que foram expulsos, o James e o Marcelo, que participam da chapa do Celso agora, eles desde o começo, durante a formação da chapa, discutindo o programa, se colocavam a favor das pautas que a gente colocava. A gente sempre deixou claro que o nosso interesse era lutar por permanência, pelas melhorias das condições no CRUSP, e até então eles se colocam, por isso que teve acordo para se formar aquela chapa. Só que durante a gestão, por exemplo, em reuniões com o Valdir, a gente percebia, e a gente descobriu depois também, que ele fazia reuniões secretas com o Valdir para obter privilégios pessoais. O caso da reintegração da retomada, que a gente foi lá, a gente se colocou contrário àquela ação de reintegração, a gente foi lá, estava lá exigindo do Valdir para que não que se negociasse com os ocupantes. E eles, na reunião, a revelia da gestão, colocaram, a gente está aqui, apareceram com um abaixo-assinado, dizendo que os moradores queriam que fosse reintegrado. Isso é mais um episódio. Teve também... Era um abaixo-assinado que não tinha nada a ver com a reintegração, era um negócio do ano anterior. Enquanto gestão. A mesa pode estar vendo, eu também posso. Mas é porque eu sou da gestão. Então sai da mesa. Continua. Gente, vamos respeitar. Continua. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo já. Não, vocês atrapalharam, acho que não. Ah, meu velho. Ela falou sem poder. Foram dois. Aí também ficava claramente que eles queriam usar da associação para ter privilégio pessoal. E também fizeram um serviço de arapongagem dentro da gestão. O Marcelo pegou conversas de Facebook minha, fez um print. Por sorte a gente conseguiu achar esse pendrive dele com essas conversas. O que ele ia fazer com isso a gente não sabia. Bom, agora a gente vai Pela falta de caráter foi expulso da gestão. Agora a gente vai para o último bloco, então, que são as considerações finais de cada chapa. E aí, essas considerações finais elas vão ser em 3 minutos.
a ordem das Desculpa, gente, é porque eu não tenho sangue de barata. Mas ok, me corrijam, ok, obrigada. CRUSP popular. Retomada. Pra frente. 3 minutos. Então, pessoal, as eleições começam amanhã e é um momento importante para a gente avaliar. A gente participou, alguns participaram da última gestão, mas a gente também sabe fazer autocrítica. É a melhor forma da gente melhorar e conseguir se organizar melhor. Então, a gente está se propondo fazer essa construção coletiva para reativar o movimento político no curso de forma organizada e com mais pessoas aderindo. As assembleias elas têm que ser feitas de forma organizada, tem que ser um espaço que as pessoas se sintam à vontade para participar. O esvaziamento se dá pelas práticas que a gente já conhece, que afastam as pessoas. A gente tem que construir um movimento estudantil de forma que se agreguem as pessoas. A gestão do Celso a gente sabe, ele falou de agregar pessoas, mas terminou com ele sozinho. E aqui a gente percebe que já está começando sozinho. Ele está aqui no debate e é um gosto de pessoas que tem esse tipo de política, de usar os espaços estudantis para ter privilégio pessoal. E não só isso, para defender a política que a FUSESP coloca para o CRUSP. A gente tem que ter autonomia, ser a voz dos estudantes junto ao CRUSP. E também tem um outro campo que a gente se coloca, que a gente critica, porque atua de forma inconsequente, que uma política que já foi gestão da CRUSP, não é a mesma chapa, mas reivindica a mesma forma de fazer política, que não obteve nenhuma conquista concreta para os moradores. Pelo contrário, afastou os moradores do movimento e a gente se propõe a fazer as coisas de forma coletiva, espaços, além das assembleias, que as pessoas se sintam à vontade para debater, levar suas questões, que a associação funcione de fato. Isso é importante, que ela exista de fato para os moradores se sentirem à vontade e reconhecerem na CRUSP a sua entidade representativa. Conseguiu os 8 pontos. O pessoal tá de novo. Já começou a baixaria já. A vaga onde você mora foi ocupada. A vaga onde você mora foi ocupada aqui. Então, pessoal, se fala muito que a gente reivindica uma forma de fazer movimento estudantil. Por exemplo, o bloco A1, o bloco do CRUSP foi conquistado de forma da ação direta, mas ação direta organizada. Se defende aqui por alguns grupos é ação inconsequente, porque isso gera. 12 pessoas contra a Assembleia em 77. Mas o que manteve a ocupação não foi só 12 pessoas. Foram só 12. Está revelando aqui. Hoje a gente não tem só 12 pessoas no CRUSP. Então o CRUSP foi sendo ocupado de forma coletiva e organizada para poder manter e resistir. Teve que ter mobilização de mais pessoas. Isso que a gente propõe. Bom. Na frente do CRUSP. Não, é retomada. Bom, acho que o mais importante agora, eu acho que cada chapa é assumir o compromisso de que vai seguir o programa. O nosso programa, é claro, é construir o movimento através de assembleias, de reuniões de gestão, através de grupos de discussão, entendeu? Ou seja, os moradores fazerem o que eles quiserem fazer para melhorar o curso. E o seguinte, as outras chapas estão falando um monte de proposta aí e acontece que elas ganham e depois não segue o programa. Então eu acho que a gente tem que ter compromisso com o programa que está sendo colocado aqui. Olha, compromisso com o programa, é por isso que a gente coloca que as assembleias precisam acontecer de forma ordinária, mensalmente. Falar é fácil. Ficar falando, a gente vai ficar falando, tem que ver na prática. Agora, eu quero lembrar aqui que nós somos a única chapa que o Valdir não quer ver de jeito nenhum. A única chapa. Então, a forma de organização a gente já colocou, quer dizer, todos os problemas que eles estão colocando, é a mesma história, quer dizer,
Se houve problemas, então a gente mata. É a mesma coisa que você dizer para a moça que está sendo estuprada que ela não pode se defender de forma alguma porque já teve problemas, já matou alguém, não sei o que lá. A gente precisa se organizar, não só através de assembleias, mas através de contato no dia a dia. A gente precisa conversar mais, as pessoas precisam conversar mais, os vizinhos precisam conversar mais. E é isso que a associação tem que fomentar. Mais troca de serviços, aí cada um aqui sabe fazer uma coisa. Por que a gente não tem troca de serviços? Entendeu? Eu sei dar aula de inglês, o outro sabe fazer, cortar cabelo. Por que a gente não troca? Isso já cria uma vida no CRUSP que está sendo tirada, arrancada de nós. Eu vou ler, tá, gente? Por que retomada? Porque não acreditamos nas negociações com a COSEA-SAS e sim na mobilização dos moradores. Porque defendemos a democracia direta no CRUSP. Porque defendemos assembleias ordinárias mensais de forma básica organizada pelos moradores. Porque zeladoria é a COSEA-SAS. Porque reivindicamos a história do CRUSP. Porque somos contra as perseguições políticas contra a PM, contra os processos e eliminações. Enfim, porque defendemos a retomada da luta da vida. 20 segundos. Só para citar um exemplo, já que tem uns 20 segundos, você falou de festa, eu acho que assim, a prática é a prática. A gente é a única chapa que não escreveu no panfleto vamos fazer festa, mas já fizemos uma festa. Foi incrível a festa. Foi ótimo. E a gente está aprendendo a continuar as festas, mesmo se a gente não se torne gestão e tal. Formar um coletivo que tiver a fim de fazer isso. A gente está falando Sem microfone na vagina. Na vagina. Gente, não podemos Agora pra deixar frente o grupo vai fechar o debate. É só 2 minutos. Yes, we can. De novo agradeço a oportunidade. De novo foi uma oportunidade. A pergunta que eu faço é o seguinte. Vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês têm a resposta agora. Se é tão popular, do lado de cá a gente já sabe o que veio. O meu pé na porta. Do lado de cá, o que chama tão popular, a pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte. Quantas vezes perguntaram para os moradores aqui de Bloco G com relação à ocupação? Qual é a opinião deles? Eu fui lá escutar. Porque, enquanto diretor da associação, eu fui lá escutar a opinião desses moradores aqui com relação à ocupação. Eu fui lá. Vocês podem perguntar para os moradores aí. Xavier, você é tão popular. Quando vocês assumiram aqui, tem uma menina passando mal aqui no bloco E. Tá certo? Eu falei, Xavier, tem uma menina passando mal no bloco E. Já fazia uma semana. Eu acompanhei ela no médico. 2 dias. Eu falei para você ir lá, tá certo? Você não ligou, não se deu conta. O namorado dela foi bater na porta do meu apartamento, era 00:30, Celso, ela vai morrer. Eu falei, não vai. Eu fui no hospital com ela, cara. Eu era o namorado dela, saí do hospital era 10:30 da manhã. E você não foi. E eu vim fazer isso aqui com você. Então, você quer ser popular aonde? Gente, eu acho que a associação, ela tem que ter um embate político? Tem. Só que eu me preocupo com as pessoas nesse sentido. Nesse sentido, eu me preocupo com as pessoas. Porque eu fui lá perguntar para os moradores... E o que eles falaram? Eu fui lá perguntar para os moradores o que eles estavam achando dessa ocupação. Ninguém queria ocupação aqui. Todos os moradores do Bloco G, ninguém queria. Porque era uma puta zona aqui embaixo e ninguém lá em cima conseguia estudar. metade descia, né? Entendeu? Era uma puta zona aqui embaixo, de madrugada, o pessoal se matando, porque tinha prazo de mestrado e doutorado para entregar, e o pessoal da ocupação que estava aí, ninguém respeitava. Ninguém respeitava. E a academia 24 horas a saída? Tudo bem, não sei. Você falou da união. Você falou da união. Então tem que ter união. Engraçado que é pós-graduação. É pra tirar do mundo. Bom, o debate está encerrado, as eleições começam amanhã.
Questão de ordem. O horário como é que vai ficar? O horário da A gente urna vai e tudo mais. discutir, mas a partir das 8 horas da manhã. Os integrantes das chapas têm que estarem aqui para discutir e tem que ter um integrante de cada chapa. Vai ter alguém da Sim. Mas a partir das 8, é isso? A partir das 8 horas da manhã. Não, mas Isso, e horário de almoço, principalmente. E se não tiver um integrante da chapa? Se não tiver, tem que ter. Se não tiver, a urna é fechada e fica aguardando o integrante chegar. É perigoso uma chapa não aparecer. Gente, já ocorreu nesse caso, a chapa colocar alguém que não necessariamente é membro, mas colocar alguém como representante na urna. Para que a urna não fique fechada. Pode ser também. Só a possibilidade, tá? A urna vai fechar. Tem uma outra questão. Pelo menos duas. Porque todos os votos têm que ter assinatura. Pra abrir a urna, gente, presta atenção, gente. chapas ia precisar ficar os 7 Gente, deixa eu só concluir, deixa eu só colocar aqui. Para abrir a urna, as 3 chapas são necessárias. Ao longo do dia, 2 chapas pelo menos para a gente poder compor a mesa e alguém na comissão. E alguém da comissão eleitoral. Só uma questão, porque 8 horas, teoricamente, as pessoas estão em aula. Então, se você quer pegar as pessoas saindo, então é 7 a 8. Historicamente, as eleições começam às 7 horas por causa disso. Agora, eu tenho o bandejão, 8 horas, quem tinha aula de manhã já saiu. E vai ter pouca gente porque é feriadão aí. Mas então não tem por que abrir às 8, abre na hora do almoço, então, porque às 8 todo mundo que viu. Abre agora, 24 horas, abre agora e até a 1 da tarde. 8 horas, é porque é o horário de encerramento. Mas como é que a gente vai na academia? Do café da manhã. Tem esse problema. Realmente Mas a academia vai ser no ponto, até o CT, né? Também imagina. E no dia seguinte, no outro dia, começar às 7, se for o caso. Eu queria lembrar 7 chapas às 11 que não são pode horários. fazer boca de urna igual aconteceu na eleição passada. Não pode ter papel em cima da mesa, como teve na eleição passada. Eu discordo, eu acho que tem que ter. longe da mesa pra Eu discordo, desculpa. Por quê? Lá no meu centro acadêmico aconteceu as eleições. Eu não pude ir nas assembleias, eu não conhecia os programas da chapa. Então, assim, eu acho que é importante as 3 chapas deixarem o programa assim disponível. Quem não participou de nenhuma, ter acesso ali na hora. Por que não? Sabe? Não, ter uma mesa, a comissão eleitoral controlar isso, não ter alguém distribuindo, ter lá na mesa as 3 propostas. Mas se não deu, você pode não votar, isso não é tão importante. Não é importante votar? É melhor. Não é pra mesa fazer também. O que não pode é na mesa, mas fora da mesa, entregar, explicar o programa. Mas isso seria Isso pode, isso o regimento não proíbe. O que não pode eu espero são os materiais assim, que pode favorecer uma chapa. as 3 chapas ou as pessoas É o único que compõem lugar a que chapa não e as pode. pessoas que vêm assistir o debate apareçam nas reuniões, nas assembleias, que tiver para reconstruir a Morro Cruz. É melhor